Olá, eu sou Dom Benedetto, sejam bem-vindos ao canal. Eu nasci em Juazeiro da Bahia, eu nasci muito pobre e eu via os meus colegas se perderem fumando maconha na beira do rio e depois enveredando para outras drogas mais letais. Ali na minha cidade, aqueles apadrinhados, os mais aquinhoados, os mais chegados ao poder, eram, em sua maioria, preconceituosos com os mais pobres e humilhavam, não é? Humilhavam os mais pobres, mas ficavam de quatro pés para os poderosos. E eles eram compadres de todo mundo, tinham muitos amigos, eram parentes de todo mundo, eram sobrinhos da doutora Beltrana, do doutor Cicrano, ou seja, tinha uma rede ali de proteção. E eu, muito pobre, ficava pensando, meu Deus, todo mundo aqui tem proteção, é parente de todo mundo. E eu? Qual será o meu futuro? Eu era um adolescente, eu já pensava nas consequências se eu não tomasse direção na minha vida. E eu ficava perguntando, o que será do amanhã, né? O que será de mim? O que será da minha família? Por muitas e muitas vezes, eu sentava na escadinha da igreja, do lado direito da Catedral de Nossa Senhora, ali em frente à casa do doutor Humberto e de outras casas mais antigas do centro de Juazeiro. Foi a época em que eu estudava no colégio, na escola Círculo Operário, que ficava bem pertinho da igreja. E a gente ficava ali sentado na escada da igreja, esperando a sineta tocar para a gente adentrar a escola. E por muitas vezes eu entrava na catedral, ficava ali pensativo, em contemplação, a Nossa Senhora, a São José, né? Nossa Senhora das Grotas, né? A São Benedito, e ficava ali questionando, fazendo interrogações sobre a minha vida. Como é que eu iria me comportar no futuro? O que seria de mim, o que seria da minha família? Pois a gente não tinha apoio de ninguém. Mas eu sempre lembro que Jesus era filho de um carpinteiro. Os ditos cristãos de hoje esquecem disso. Eu lembro também que o profeta Muhammad, ele era, embora fosse de uma tribo poderosa, mas a família dele era muito pobre. Eu tinha por obrigação ser melhor a cada dia. Eu não tinha o direito de manchar o meu nome, o nome da minha mãe, o nome da minha família. Eu procurava nunca dar qualquer tipo de decepção ou desgosto para minha mãe. Nunca permiti que nenhum neto de ladrão na minha cidade, nem um filho de ladrão na minha cidade, nem um bisneto de ladrão na minha cidade me colocasse uma algema. Alguns não falavam comigo, olha só, inveja de um pobre coitado como eu, mas não era de mim, era da luz que eu carrego. Porque onde eu ando, eu faço bem. Onde eu ando, eu tenho sucesso.
nas minhas empreitadas. E me chamavam até de metidinho, de ofendidinho. Mas eu nunca fui metido, nunca fui ofendido, não. Eu sempre tive vergonha na cara, que é o que muita gente não tem e precisa ter. E ali eu ficava conversando com Nossa Senhora, São Benedito, e eu dizia assim, bom, se eles têm parente, deputado, prefeito, doutor e os cambau a quatro, eu do meu lado tenho gente poderosa também. Nossa Senhora das Grotas, São Benedito, São José, e o valente caboclo boiadeiro, de justiça, valentia e dignidade, que é o espírito do boiadeiro, dos meus antepassados vaqueiros e cangaceiros, que eu sempre honrei. Espírito de luta. Então, eu não me sentia só, e eles nunca iriam me abandonar, como de fato nunca me abandonaram. Por mais que eu estivesse ali na lona, beijando a lona, eu me reerguia. E os meus adversários ainda ficavam admirados comigo. Porque, na verdade, essas pessoas invejosas, elas nunca lembram das suas vitórias. Elas só lembram do dia que você perdeu uma luta. Isso elas vão lembrar para sempre. Uma vez eu estava em Salvador, eu reencontrei uma antiga conhecida da adolescência. Aí ela perguntou assim, e aí? Quando eu estou vendo você aqui agora, eu lembrei daquela casa de barro, toda acabada que você morava com sua família. Eu disse assim, não, mas ali foi uma fase, né? A vida continuou, já se passaram aí mais de 50 anos. Aí na hora de sair da praia ali, de ir embora, lá no Porto da Barra, aí me despedi dela, aí ela falou assim, eu vou pegar o ônibus ali. Eu deixei ela embora e fui pegar meu carro e fui embora. Quer dizer, essas pessoas estão no passado, elas não evoluem. Elas discriminam você pela sua origem, embora elas não tenham nada. Embora você esteja numa situação melhor, elas discriminam você pela sua origem. Sempre vão lembrar de onde você saiu, de onde você nasceu. E quando eu fui para a Marinha, eu quero aqui citar uma passagem, eu fui, nessa história, o único juazeirense a participar de uma comissão à Europa, de uma missão, né? Onde nós fomos buscar, na Itália, lá em La Spezia, os primeiros helicópteros SH-3 Alfas comprados pela Marinha. Tá certo? Eu fui lá na cidade de Milano, trouxemos para La Spezia, e nós ficamos alguns dias na Itália, e eu peguei e fui lá para Roma, né? Assistir a missa do Papa. Meu amigo, eu estava com um colega meu, chamado Severino, ele é do Recife. Quando eu me vi ali diante na Praça de São Pedro, ali no Vaticano, né? Cara, eu sentei e chorei, cara. Eu sentei e chorei. Pô, velho, aquele cara que ninguém dava nada por ele, que ninguém queria conversar porque morava numa casa acabada, porque era pobre. Eu sentei e chorei. Aí eu ficava perguntando, e aqueles miseráveis que eram meus inimigos, gratuitos, estavam onde agora? Aí depois também eu participei de outra comissão, que foi à Inglaterra, no buscar os torpedos Tigerfish e mísseis Siquete, certo? Eu servi no Barroso Pereira, no Barroso Pereira eu tive dois comandantes, eu tive o comandante Herbert Seidel, que era capitão de fragata, e eu também capitão de fragata Alfredo de Almeida. E o meu chefe de máquinas era o capitão-tenente Augusto César Murilo Aragão Júnior. Então, Deus nunca me abandonou. Eu não queria ser parente de ninguém da terra. Eu não queria ter parentesco com ninguém. Mas eu queria ter a proteção de Deus, como eu sempre tive. Eu sou Dom Benedetto, mais uma vez, peço que eu curta o vídeo, inscreva no meu canal. Valeu!